o uso de cloroquina, o uso da ivermectina, receitando, pior ainda, o uso desses medicamentos. Tem gente morrendo por conta do uso desses medicamentos nos hospitais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classe médica e a pandemia, é claro, aqui no país. Deixa eu começar com as principais notícias do dia. Vamos lá, olha só. A Polícia Legislativa vai investigar assessor de Jair Bolsonaro por um gesto considerado racista. Esse gesto foi feito durante uma sessão no Senado Federal. Foi logo na abertura dos trabalhos, durante a fala de Rodrigo Pacheco. Felipe Martins estava posicionado bem atrás do presidente da casa, ao alcance das câmeras. Depois de digitar várias vezes no celular, que pareceu uma troca aí de mensagens, ele faz então esse gesto. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Os artigos 397.1 e 400-A do Regimento Interno, o Senado Federal recebe no dia de hoje o senhor Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. O objetivo do comparecimento de Sua Excelência ao plenário desta Casa consiste na prestação de informações relativas à atuação de sua pasta para a obtenção de vacinas contra a Covid-19. A crise sanitária que assola o mundo desde o início de 2020 assumiu características ainda mais graves em nosso país. O Brasil, como tem sido... O Museu do Holocausto de Curitiba classificou esse episódio de estarrecedor e explicou o significado desse gesto. Estupefatos, tomamos notícia do gesto do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República durante a sessão no Senado Federal. Semelhante ao sinal conhecido como OK, mas com 3 dedos retos em forma de V, o gesto transformou-se em um símbolo de ódio. Deixa eu explicar para vocês. Muita gente realmente acha que parece um OK, mas o gesto ele é assim, com os 3 dedos para cima, e daí quer dizer white power, poder branco. É um W e um P. Tá vendo? Então é esse sinal de white power. Os supremacistas brancos usam muito esse sinal. Felipe Martins, ele estava ali no Senado acompanhando o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler teve que responder a inúmeras críticas à política externa brasileira e à falta de medidas para a compra de vacinas e combate à pandemia. Pelo menos 6 senadores pediram que Araújo se demita do ministério. Foi uma sessão bastante constrangedora, foram de fato muitas as falas de senadores contundentes ali, registrando todos os problemas que o Brasil vem passando com a negociação, em relação à negociação de vacinas, e culpando, de certa forma, Ernesto Araújo. Lembrando que Ernesto Araújo, inclusive, já chegou a criticar a China, o que fez com que as relações ficassem bastante estremecidas com esse país, dificultando a negociação de mais vacinas aqui para o Brasil, no momento em que isso é tão necessário. Vamos lá, olha só. No dia em que o Brasil superou 300 mil mortos pela Covid-19, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisa que acendeu a luz amarela e fala em remédio amargo. Vamos dar uma olhada na fala de Arthur Lira. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Faço um alerta amigo, leal e solidário. Dentre todos os remédios políticos possíveis que esta Casa pode aplicar no momento de enorme angústia do povo e de seus representantes, o de menor dano seria um freio de arrumação, até que todas as medidas necessárias e todas as posturas inadiáveis fossem imediatamente adotadas. Empresários promovem vacinação clandestina em Minas Gerais. Essa denúncia da revista Piauí, que descobriu um esquema de imunização. De acordo com a revista, veja só, o grupo de empresários importou a vacina e não repassou o lote ao Sistema Único de Saúde, conforme manda a lei. O ex-senador Clésio Andrade, ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, confirmou a vacinação clandestina. Ele disse o seguinte: estou com 69 anos, minha vacinação pelo SUS seria na semana que vem, eu nem precisava, mas tomei. Fui convidado, foi gratuito para mim. A vacinação ocorreu numa garagem de uma transportadora de Belo Horizonte.
O deputado Alexandre Padilha, do PT, quer o confisco dessas vacinas que ainda estão com o grupo. Ele disse assim pelo Twitter: entrei no Ministério Público para confiscar a segunda dose da vacina que eles compraram. São criminosos. Cometeram crime contra a vida, contra as regras sanitárias de uso de vacinas, contra a lei que obriga a doar 100% para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Uma última notícia. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, o novo ministro, foi recebido em São Paulo aos gritos de Bolsonaro genocida. Foi agora há pouco, no final da manhã, durante uma visita ao complexo hospitalar da USP, na capital paulista. Vamos ver o vídeo que foi publicado nas redes sociais da Mídia Ninja. Vamos ver. Bolsonaro genocida, mais vacina e menos cloroquina. 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 Bolsonaro genocida. Bora Bolsonaro! Bora Bolsonaro! A ciência! Deixa eu complementar uma informação em relação a esses empresários que se vacinaram. A Polícia Federal acaba de abrir um inquérito para investigar esse caso dos empresários mineiros que tomaram a vacina da Covid-19 escondidos. Uma informação que consta na Folha de São Paulo. Portanto, então, a Polícia Federal abriu o inquérito e vai investigar essa vacinação clandestina sem doação para o Sistema Único de Saúde. Deixa eu chamar agora para a nossa conversa o Paulo Donizete, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, como está você? Tudo bem? Olá, Thalita. Boa tarde aos que nos assistem e que nos ouvem pela TVT e a Rádio Brasil Atual. Paulo, vamos começar falando sobre esse escracho aí contra o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Tem duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro é que essa palavra genocida parece que está pesando para o governo, né? Existe uma discussão, inclusive, ali na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado, se eu não me engano, foi o Paulo Teixeira que usou essa palavra genocida. Bia Kicis, que está presidindo essa comissão, acusou de usar levianamente essa palavra, não quer que essa palavra seja citada ali na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele foi firme, voltou a utilizar a palavra genocida, e agora a gente vê esse escracho aí de Marcelo Queiroga na USP, também com Bolsonaro sendo chamado de genocida. E eu acho curioso também que o escracho assim presencial, ele é bastante satisfatório, né? Porque o que a gente tem hoje como manifestação é o panelaço, mas o panelaço você não tem esse retorno imediato. Aí nesse escracho que aconteceu, nesse protesto que aconteceu, a gente percebe Marcelo Queiroga desnorteado, ele não sabe para onde vai, ele fica perdido com esse escracho contra ele ali. Então é satisfatório ver o governo de alguma forma recebendo essa insatisfação que toda a população nesse momento tem em relação ao governo no geral e muito mais na condução dessa pandemia e dessa crise sanitária, né? É impressionante também o que chama a atenção, Thalita, é que apesar de ser uma atividade pública, né, como a gente tem visto raras vezes no nosso país, as pessoas estão próximas do novo ministro, e estão promovendo um protesto absolutamente pacífico, organizado. Ninguém levanta o dedo, ninguém ameaça, ninguém vai para cima, ninguém ameaça a integridade física do ministro. Você imagina se a prefeita de Juiz de Fora, por exemplo, a Margarida Salomão, poderia sair na rua e andar dessa forma, no meio de pessoas que estão protestando contra o lockdown que ela decretou na cidade, né,
há 2 semanas, né? Então, é uma demonstração... Foi ameaçado de morte, né, Paulo? Ameaçada de morte, teve quase que a casa invadida, né? Então, aí você vê uma demonstração de pessoas que estão insatisfeitas com um governo, e me parece que você matou a charada aí, o termo genocida parece que está incomodando e colando tanto neste governo, já não é mais só no presidente, né? Que forçou, provavelmente deve ter sido a razão de o assessor da presidência da República lá, né? Como é o nome dele? Felipe, né? Felipe Martins, fazer aquele gesto obsceno ontem numa sessão do Senado, do Congresso, justamente no momento em que o presidente do Senado fala da gravidade da crise sanitária. Então, ele ratifica praticamente, né, apesar de disfarçar com uma desculpa muito esfarrapada, ele praticamente ratifica a classificação de genocida ao usar justamente um gesto empregado por um grupo, né, que mundialmente tem a sua atuação barrada, né, proibida no mundo inteiro, justamente por ter uma inclinação ao genocídio, ao horror do que foi, né, a Segunda Guerra, o antissemitismo. Então, o ministro Marcelo Queiroga, ao sair na rua, ele sentiu na pele o que significa aceitar ser ministro da Saúde de um governo genocida, né? Porque nenhuma pessoa séria, pelo que se viu até agora, são os fatos que demonstram isso, podemos não concordar com o pensamento liberal do privatista, do ex-ministro Mandetta, podemos não concordar com a atuação meio mercadológica, né, do ex-ministro Nelson Taik, mas sabemos que eram pessoas que estavam tentando aplicar dentro do governo as recomendações das autoridades sanitárias, quando ainda não se tinha 50 mil mortos, né, quando ainda não se tinha 30 mil mortes. Agora, 301 mil mortes depois, né, uma pessoa que aceita ser ministro da Saúde de um governo genocida é muito provavelmente uma pessoa suspeita, né, de não ter boas intenções em a condução da pandemia. Sim. Você sabe que o Felipe Martins, ele chegou a tentar justificar, né, que não, ele estava mexendo ali no paletó, que as pessoas confundiram o simbolismo, mas há algo que pesa no passado dele. Ele já apoiou esse movimento neonazista há pouco tempo atrás. Ele publicou na sua conta do Twitter um poema que abre um manifesto do assassino, do homem que atirou em uma mesquita na Nova Zelândia, matou 50 pessoas. E daí Felipe Martins colocou a frase que abre esse manifesto deixado por esse homem por esse assassino. Felipe Martins colocou essa frase ali na capa do Twitter dele. Então, assim, não são fatos distantes, eles se conectam. Já existiu essa defesa do movimento neonazista e agora ele faz um gesto. E não é a primeira referência explícita ao nazismo, né? Não é a primeira manifestação neonazista por parte de colaboradores do governo, né? Nós já tivemos um ministro da Cultura, né, utilizando frase da época do ministro de Hitler, né, em pleno evento oficial do governo. Então, é uma ala do governo que precisa ser banida rapidamente, porque senão esse governo realmente corre o risco de não chegar ao fim, não chegar nem a se dispor a ter uma conduta mais civilizada. É o que ocorre também, por exemplo, com o ministro das Relações Exteriores, né, que é um dos integrantes dessa ala terraplanista, né, essa ala negacionista, essa ala agressiva com relação à construção de uma ordem mundial voltada para a reconstrução no avanço civilizatório, né? Então, por isso mesmo, hoje na Rádio
no Jornal Brasil Atual, na rádio de manhã, na TVT também, uma entrevista do ex-chanceler Celso Amorim, né? Ele classificou o Eugênio Araújo de unanimidade. Todo mundo desconfia dele. Ninguém respeita ele nem ideologicamente e nem a sua capacidade intelectual. Não tem condições de ser ministro. É possível que até a gente terminar esse programa, a gente tenha uma notícia boa aí, né? Vamos esperar. Entretanto, o que a gente está vendo é uma demonstração, né, para o campo democrático, para o centro político, para a centro-direita democrática, civilizatória, e para a esquerda, para as forças de esquerda que estão no combate há 5 anos contra esse risco, contra essa ameaça que hoje se estabeleceu no Brasil, né, de que não é possível esperar 2022. Né, o enfrentamento do bolsonarismo, do seu significado, ele é imediato. E não é só por discordância política. É porque o país vive a sua maior tragédia política, econômica e sanitária da sua história. Então, é imprescindível que, eu acho, né, na minha opinião, que a interdição do presidente da República, do vice-presidente da República, que inclusive ele mesmo vive corroborando, né, com a conduta do Bolsonaro, não só como animador de auditório, mas como gestor da República, né? Então, o próprio Mourão também faz parte dessa ala negacionista, faz parte dessa ala, né, que, de uma maneira muito, com muita cumplicidade, com muita parceria, com muita afinação, digamos assim, sintonia, né, leva o Brasil a esse caos que é dramático, né? O mundo olha para o Brasil muito preocupado e a gente que tem também preocupação com o Brasil, com as pessoas que a gente ama, com os sonhos que a gente já teve, a gente fica envergonhado, mas ao mesmo tempo também, mais do que envergonhado, preocupado, porque a cada dia a gente vai dormir imaginando que o dia seguinte vai ser pior que o anterior, né? Sim. Que a gente pode receber notícias de pessoas próximas que sucumbem a esse vírus, né? Todo dia eu vejo notícia, todo dia um conhecido agora nos deixa por conta desse vírus que assola o país. Em relação à Câmara dos Deputados, diga. Quando você vê que podemos estar caminhando para um momento de reação, né? Você teve aquela carta dos banqueiros que saiu no fim de semana, sem dar nome aos bolsos, mas uma carta crítica ao momento em que o Brasil vive, né? Nós temos agora essa manifestação do presidente da Câmara, que usou a expressão sinal amarelo para quem possa interessar, né? Então, existe, né, uma esperança de que as forças, por mais discordantes que sejam, mais preocupadas com o futuro do Brasil, comecem a caminhar por uma mesma direção. Pode ser, Paulo, quem sabe, não demore muito, que essa direção seja o basta. Mas nesse sentido, tanto a carta dos banqueiros ali, economistas, quanto o posicionamento de Arthur Lira, presidente da Câmara, são no sentido de tentar novamente domesticar Bolsonaro, de tentar apontar um caminho para Bolsonaro realizar a gestão da pandemia. Só que a gente sabe que nesse momento, o que empaca, o que dificulta, o que inviabiliza a gestão da pandemia é justamente o presidente da República. É justamente esse governo. Portanto, é o impeachment que deveria estar em pauta e não é uma discussão sobre mudar os rumos do posicionamento de Jair Bolsonaro, não? O mudar o rumo do posicionamento, eu acho até que tem essa preocupação com o impeachment, que é um poder que está nas mãos do presidente da Câmara, né? Hoje a gente conferiu lá na mesa da Câmara, já são 74 os pedidos de impeachment apresentados desde o início do mandato, né? Quando o ano terminou eram 65, se não me engano. Então já teve quase uma dezena de novos pedidos de impeachment neste ano.
Mas além do impeachment, que é um processo muito demorado, existem outras possibilidades, inclusive judiciais, né? Porque são vários já os processos ingressados na Procuradoria-Geral da República para que o Bolsonaro seja denunciado como criminoso, né? Por crime de responsabilidade, por crime sanitário. E a gente não sabe, né, o quanto as forças políticas hoje estabelecidas têm condições de removê-lo, mas ele sabe que ele pode ser removido. Então, ele está numa situação de encruzilhada. Na semana passada, nós já falamos sobre essa possibilidade de ele estar numa situação meio de acuado, né, entre amuado e acuado, por isso tenta usar máscara, né, por isso tenta falar um discurso lido para ele não perder o controle da sua falta de capacidade, até de vocabulário, né? Então, o presidente Bolsonaro, o hoje presidente Bolsonaro, ele está numa situação de acuado. E o que o Lira fez, como aliado, né, como uma pessoa que foi eleita presidente da Câmara graças ao apoio do bolsonarismo, também, né, ele fez um alerta, ele não fez uma ameaça, porque ele ainda é aliado, né? Por outro lado, ele fez um discurso muito polido, e, elaborado, calculado, também para não sair dos trilhos. Ele fez um discurso de estadista, porque pode ter que se apresentar a qualquer momento como a Constituição garante a ele o papel de primeiro nome na linha sucessória na ausência de um presidente e de um vice, caso eles não cheguem até o final. Então tem essas possibilidades aí, né? Enquanto isso, o Poder Judiciário continua, né, apesar de uma boa notícia eventual, né, da grandiosidade como a que tivemos nessa semana em relação ao processo envolvendo a suspeição do Sérgio Moro, né, o que acontece no Poder Judiciário? Ainda existe o problema dos pesos e medidas, né? Um judiciário que mantém preso um ativista político porque chamou um genocida de presidente, né? Conseguiu estender aquela faixa lá, está preso na Papuda até hoje, o ativista Rodrigo Pilha, né? Enquanto um desembargador lá de Santos, que humilhou um guarda municipal porque exigia que ele usasse máscara, né? Não acontece nada, o processo dele está parado, né? Então, e essas pessoas agora de Minas Gerais, esses empresários aí, o pessoal ligado ao setor de transporte, né, são cerca de 500 pessoas que compraram vacina de maneira ilegal, usufruíram da vacina de maneira ilegal, e felizmente, depois de um dia de escândalo, né, parece que a pedido do Ministério do deputado Alexandre Padilha, ele mesmo um médico infectologista que anda muito chocado com a situação sanitária do país, né? Me parece que o Ministério Público de Minas pediu, né, o indiciamento, né, a abertura de investigação, e, segundo você relatou agora, parece que a Polícia Federal vai promover o indiciamento e começar a ir atrás dessas pessoas, né? Porque é impressionante que o grau de impunidade com criminosos, né, de conta bancária gorda, né, esteja ainda tão alto no Brasil. Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual. Paulo, agradeço demais a participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem, então. Um beijo para você, uma boa tarde. Beijão, Thalita. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sigamos juntos. Bom programa para todo mundo. Obrigada, Paulo. Beijo.